Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês aqui como que a tokenização pode democratizar o acesso ao mercado imobiliário, ou seja, ser muito mais acessível para qualquer pessoa, as pessoas comuns, comprar um imóvel de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais acessível em termos financeiros, né? E de uma forma muito mais menos burocrática, né? Então hoje é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu sou Eduardo Mendes, né? Sou especialista no mercado imobiliário e agora entrando a fundo aí na digitalização dos imóveis, do ativo imobiliário, né, por meio dos tokens, né. Então, para a gente começar, o que é o token, né? O que é essa tokenização imobiliária? Preciso dar uma explicadinha rapidinho. Nada mais é do que o processo de você transformar um ativo físico, que no caso, aqui a gente está falando dos imóveis, isso pode acontecer para qualquer tipo de ativo físico, né? Por exemplo, pode ser para um carro, pode ser para qualquer coisa, mas o foco aqui são os imóveis, então você transformar esse ativo, o imóvel, em um ativo digital, por meio de uma coisa que a gente chama de token, né? Que é utilizando a tecnologia descentralizada, que é a tecnologia da blockchain, né? A blockchain é a tecnologia utilizada, o mais comum, o uso mais comum dela são as criptomoedas, o Bitcoin, né, Ethereum, Solana, ou seja, tem vários tipos de criptomoedas. E eles utilizam a tecnologia da blockchain. E essa tecnologia é uma tecnologia que está revolucionando a forma como a gente entende, a forma como a gente vai ter no mercado, vai ter na nossa vida do dia a dia. Já está isso acontecendo desde 2008, quando surgiu, né, com o Bitcoin, para cá, está evoluindo, começou a evolução bem devagar, bem lenta, e agora ela está começando a pegar tração, e nos próximos anos, principalmente nessa parte dos imóveis, dos ativos imobiliários transformados em ativos digitais, a tendência é que vai dar um grande boom aí, e você, né, precisa estar totalmente atualizado, né? Independente se você trabalha no mercado imobiliário ou se você é só uma pessoa comum que quer comprar um imóvel, né, que quer investir em imóveis. E eu vou explicar aqui um pouco mais de detalhes como que funciona isso, né? Quais são os benefícios, quais são as barreiras que a gente tem de entrada no mercado tradicional e como que o token, essa tokenização, ela facilita o acesso, né? Todas essas barreiras, como que ele pode superá-las, né? E só para você entender rapidamente como é que funciona esse processo, né, dessa tokenização, de transformar um ativo imobiliário, um imóvel, um ativo digital, como que é isso, né, na prática? Basicamente, a gente pode reduzir em 3 processos, né? A primeira parte dele é aquela estruturação jurídica, precisa ter um estudo jurídico ali, né? Um advogado precisa dar uma analisada, ver qual vai ser a melhor forma de fazer aquilo ali, né? Vai ter que ter um contrato, vai ter que passar por uma escritura pública, né? E ele vai, depois que ele definir a forma do negócio em si também, né? Porque o negócio imobiliário ele pode ser de diversas formas, conforme a criatividade entre as duas partes, né? Pode ser uma locação com direito à compra do imóvel, né? Já teve um caso assim, inclusive. Pode ser essa exploração só do investimento, né? Como investimento, como renda passiva, um restaurante, um hotel, né? Pode ser qualquer coisa. Então tem que ter essa parte da estruturação jurídica, que vai criar ali os contratos, né, a escritura. Depois disso, existe a parte do registro digital e também do registro cartorial, né, que é na matrícula. Então o registro digital é o quê? É criar esse token dentro da blockchain, né? A mais comum, a rede mais comum utilizada é a Ethereum, mas também pode ser na Polygon, né, tem Ripple, tem várias aí. Isso é feito também por meio dos smart contracts, né, contratos inteligentes. Então são contratos que você consegue registrar na blockchain, e uma vez que está na blockchain, não tem como mudar. Então ele tem uma grande segurança e tem essa característica de imutabilidade. Por isso que ela é uma tecnologia muito revolucionária, né, que está fazendo tudo isso ser possível. Aí depois que é registrado esse token dentro da blockchain, com toda essa segurança, né, essa questão da imutabilidade, aí registra-se no cartório, né, e vai registrar esse token, ele vinculado ao imóvel, né, tem o mesmo vínculo, né, com o mesmo valor financeiro ali, e dando direito a quem é proprietário do token, ou fração dele, ter os direitos obrigacionais desse imóvel, né, poder explorar ele com aluguel, né, receber os rendimentos. Por exemplo, pode ser se for no caso de um hotel, pode ser que o hotel ele ofereça para quem é proprietário, né, quem tem essa, mesmo que seja fração, direito a algumas diárias no hotel, por exemplo, a explorar lá
o resort, né, se for o caso. Então tem todos esses benefícios que podem ser incluídos. E aí você faz esse registro na matrícula desse token. E aí, com esse registro na matrícula, agora passa a terceira etapa, né, que é a distribuição, né, os investidores. Onde que vai ficar disponível? Como que a gente, né, pessoas leiga, comum, pode encontrar esses imóveis, esses tokens para comprar, né? Então, vai colocar numa plataforma. Então, estão sendo criadas várias plataformas, tem várias empresas já, né, criando isso, como se fosse uma plataforma onde que vai estar todos os imóveis disponíveis, né, as frações, do jeito que você quiser comprar. E aí você escolhe qual que você quer, faz o estudo, né, e identificado ali o que você tem interesse, você vai lá e compra. Então, essas são as plataformas de distribuição desses imóveis, né? Então, só para você entender quais são as barreiras do mercado tradicional de imóveis, né? Então, a primeira grande barreira que você tem é o alto capital inicial para você poder comprar um imóvel, né? Isso é na forma tradicional. Porque você precisa ter o dinheiro para comprar aquele imóvel, né, por inteiro. Eu não estou falando aqui de fundos de investimentos, nada disso, estou falando de você comprar um imóvel mesmo, né, ser o proprietário. Então você precisa ter todo o capital, mesmo que seja por financiamento, né, você precisa despender uma grande quantidade de dinheiro para dar entrada, né, para custear as taxas, ITBI, né, tudo isso é uma grande barreira de entrada que você precisa botar, precisa imobilizar um dinheiro muito grande nesse imóvel para você poder explorar, né, os lucros desse imóvel, ou seja, o uso dele. A segunda barreira é uma burocracia muito excessiva, né, porque aí para você fazer o registro, fazer a transferência do imóvel, você tem todo um processo, né, burocrático, você precisa fazer escritura, passar no escritório, no cartório de notas, depois você precisa fazer a transferência, pagar ITBI, tem todo o prazo, normalmente leva aí no mínimo 30 dias, quando muito rápido, podendo chegar, né, a 60, 90 dias. Se tiver financiamento imobiliário, então, aí a demora é muito mais longa, né? A terceira barreira, você tem uma baixa liquidez, né? Então, para você vender um imóvel, demora demais. Então, você está com o imóvel ali, eu preciso do dinheiro. Demora, muitas vezes demora 6 meses, 1 ano para você poder fazer essa venda, você conseguir concluir essa venda. Mesmo que você já tenha um comprador ali disponível, ainda pode levar aí uns 2, 3 meses aí, como eu falei antes, né? O que mais? Você tem oportunidades restritas, você tem poucas oportunidades de você entrar, né? Você como uma pessoa comum, de você entrar nesse mercado. Por quê? Porque você precisa ter um alto capital. Então imagina um grande hotel, uma rede hoteleira, um restaurante, né? Ou então um galpão. Como é que você vai poder entrar, né, participar, ser proprietário desse tipo de imóvel? Você tem que ter muito dinheiro, né? Você precisa ser um incorporador, às vezes, ser um dono de um fundo, né, de um fundo imobiliário, talvez, que aí você tem muito capital para poder fazer esse tipo de investimento. Então, essa é uma grande barreira, porque esses grandes investimentos, a pessoa comum normalmente não tem acesso. Nosso quinto, né, a quinta barreira, que é o próprio custo da manutenção, né, que você precisa pagar IPTU, você precisa fazer toda a manutenção daquele imóvel, fazer a gestão daquele imóvel. Por exemplo, se você comprou um apartamento, né, e quer botar ele para locação, então você tem que fazer toda essa gestão aí. Ou, né, contratar imobiliário, mas aí você está pagando ali a imobiliária para fazer essa gestão. Mesmo assim, você ainda precisa ainda ter um mínimo de gestão ali. Quando a pessoa vai sair, tem aquela dor de cabeça, a pessoa às vezes não quer sair, aí você tem que entrar com processo judicial para fazer a desocupação, ou então ela sai, deixa tudo mal pintado, nem pinta, enfim. Tem todos aqueles problemas relacionados. E como que a tokenização pode resolver essas barreiras, né? Então, primeiro, você tem uma redução de capital para você fazer o investimento. Como você pode comprar um imóvel fracionado, como você, o proprietário, né, pode fracionar esse imóvel, às vezes em 1.000, 1 milhão de partes, então fica muito mais fácil, muito mais acessível para você poder comprar esse imóvel. Com R$500 você pode comprar uma pequena parcela do imóvel, né? Alguns tokens desse imóvel. Por exemplo, se você pega aqui 1 milhão, imóvel que vale 1 milhão, você divide ele em 1 milhão de pedaços, então você pode comprar R$500, né? Ou seja, 500 frações desse token e ser proprietário dessa parte, ter o rendimento do proporcional ao que você comprou. Então você pode, por exemplo, comprar um imóvel de uma rede hoteleira, né? Pode comprar um galpão, você pode comprar um grande escritório, você tem menor burocracia, porque, já expliquei antes, né? Depois que você matricula o token, está registrado na matrícula, você não mexe mais com a matrícula, né? Essa compra e venda
acontece entre pessoas de uma forma muito rápida e você não precisa registrar mais a matrícula, porque agora ela está sendo registrada dentro da blockchain. E na blockchain a velocidade é muito mais rápida, né? Você faz em questão de minutos, talvez segundos, e não um mês, 2 meses, como antes, né? Você pode ter uma maior liquidez. A liquidez aqui no caso vai depender da aceitação das pessoas desse tipo esse novo tipo, essa nova forma aí de compra de imóvel, né? A partir do momento que todo mundo começa a comprar, né, começar a comprar essa ideia e começar a comprar imóveis aí dessa forma, como ativo digital, então você tem a liquidez muito maior em relação ao modo tradicional, né, aos imóveis tradicionais, que você consegue fazer transações ali, no mesmo dia você já consegue fazer essa transação, compra e venda. O que mais? Você tem acesso, então, né, às grandes oportunidades, né, essas grandes oportunidades que você não teria se você fosse uma pessoa comum, como, né, eu falei antes, participar de um empreendimento, né, você ser dono ali de um pedaço de um restaurante, de um hotel, de um grande escritório, né, de um galpão. Inclusive teve recentemente, né, não tem muito tempo, que um restaurante lá em Santarém, ele vendeu cerca de 48%, né, do imóvel ali, do empreendimento, com ativo digital, né, então as pessoas poderiam comprar ali parte, né, frações ali daquele investimento e iam receber proporcionalmente. E por que ele vendeu 48% e não 100%? Porque ele queria manter o controle, né, todo o controle ali daquele empreendimento, que ele pudesse decidir o que fazer, não queria perder esse controle. Então ele ficou com a maioria da fração do imóvel, né, e vendeu o restante. E assim ele conseguiu ter capital e as pessoas que compraram vão ter o rendimento proporcional. Então você tem mais acesso a essas oportunidades de investimento de imóveis. E você também tem eliminação ali de custos, de custos diretos, né, como essas taxas que eu falei. Então, inclusive a própria gestão também da manutenção. Então, o pagamento de IPTU vai ser feito de uma forma, pode ser feito, né, dependendo da forma como é gerida, de uma forma já automática. Você não precisa ficar perdendo tempo, você não vai gerir o imóvel, você só vai colher os frutos dele. E além disso, para citar mais um benefício aqui, por exemplo, é a diversificação, né? Então você pode comprar vários pedaços de vários imóveis ou de vários empreendimentos diferentes com um capital baixo. Então se você tem 50 mil, por exemplo, para investir, você pode colocar 10 mil reais num tipo de investimento, por exemplo, nesse restaurante, pode botar ali mais 15 mil numa rede hoteleira, outros 15 mil ali em uma outra rede hoteleira, né? Algo nesse tipo, e o restante, os 5 mil ali, você bota num galpão, por exemplo, logístico. Enfim, você consegue ter uma grande diversificação, não ficar dependendo do volume muito grande de dinheiro num tipo de negócio só. Então essa é uma grande forma aí de você investir em imóveis de uma forma diversificada. Então, só para citar dois exemplos aqui práticos, né? Você tem esse caso aqui, a tokenização, teve uma venda, né, uma diarista comprou um imóvel lá em Porto Alegre, isso já tem 3 anos já, hein? Utilizando esse imóvel como ativo digital, né, por meio de um NFT, e ela utilizou um financiamento com o ativo digital, né, esse imóvel tokenizado, como a garantia. Em vez de botar o imóvel como garantia com alienação fiduciária, a garantia ficou com o token foi utilizado como essa garantia, então facilitou esse financiamento, né? Então, normalmente uma diarista, ela não tem renda, é difícil ter uma renda comprovada ali para ser aprovado um financiamento, mas com a tokenização ficou muito mais fácil, né? Então ela conseguiu fazer esse financiamento por meio de um banco. Então, no Brasil você tem vários outros exemplos, já tem acontecendo isso, né? Isso não é mais algo para o futuro, né? Isso já está sendo realidade, inclusive já há alguns anos. Então tem um loteamento, pode ser hotéis, né, salas comerciais, pode ser até lotes, né, fazendas, já tem casos nessa parte do agro também, tá bastante avançada nisso. E no mundo também você já tem, ó, empresa nos Estados Unidos também vendeu com NFT um imóvel que vale quase 1 milhão, né, usando aí a blockchain, né, a tecnologia do blockchain. Você tem outros casos também, como na Europa, né, você tem diversas plataformas lá na Alemanha, na Suíça, né, em outros países europeus também que estão já fazendo essa tokenização. Então esse era só para eu citar alguns exemplos de como que
essa tokenização imobiliária vai democratizar o acesso, né, ao mercado imobiliário, como que as pessoas comuns podem aproveitar. Claro que existem ainda muitas outras barreiras a serem vencidas, né? Então você tem ainda bastante regulação a ser feita, já está sendo feito muitos estudos, né? O Banco Central já está fazendo, inclusive, a moeda digital brasileira, que é o Drex, mas essa moeda ela vai ser utilizada principalmente entre bancos, né? Não vai ser entre pessoas comuns, mas vai agilizar muito e vai impulsionar muito, né, o uso dos tokens, né, e, inclusive na parte dos investimentos financeiros, né. E para o futuro a gente tem nessa nova tendência, essa expansão global, todos os países praticamente já estão, de certa forma, aderindo de algum jeito, né, à tokenização, a utilização dos ativos digitais, não só para os imóveis, né, como os investimentos financeiros principalmente, né, a gente tem as DeFi, que a gente chama, né, as Decentralized Finance, né, que é as finanças descentralizadas, que são bancos, né, instituições que operam com os investimentos, utilizando aí a tecnologia do blockchain de uma forma descentralizada, enfim. Não tem como eu entrar muito em detalhe aqui, aos poucos eu vou fazendo vídeo sobre isso, né, sobre a própria blockchain, e vão surgir também modelos híbridos, né? Tanto juntando o mercado tradicional que a gente já tem com essa nova tecnologia. Então tem muita coisa para ser desenvolvida. A gente só está arranhando a superfície aí de um novo mundo aí, de uma nova era, que é a era aí da descentralização, né? Por meio da tecnologia do blockchain. E apesar de oferecer, né, um acesso muito maior e diminuir grandes barreiras, você precisa ainda entender como que isso funciona, né? Você precisa investir em conhecimento, você precisa saber mais, tanto a parte do ativo digital, como que funciona, e também quanto essa parte da tokenização dos imóveis, como que você pode aplicar isso na prática, né? Como que você se beneficia utilizando, né, os ativos digitais. Então, é um novo caminho. Estudar o ativo é crucial, né? Você ainda vai continuar tendo que estudar o próprio projeto, né, o próprio investimento ali, o empreendimento, né, como a gente já faz hoje em dia, para você entender se ele realmente é lucrativo ou não, e você tem que associar esse estudo também com o ativo digital, você entender se tudo foi feito da forma correta, como tinha que ser, quem que é a gestora que vai gerir ali o seu token, né, porque sempre a gente, como uma nova tecnologia, sempre vai ter no início, né, muita vulnerabilidade, então precisa estar tudo feito bem certinho para que você mantenha essa segurança, né? Para você não perder seu ativo ou acontecer alguma coisa aí. Então, é para isso que eu estou aqui, né? Para poder te mostrar cada vez mais. Aos poucos eu vou ampliando o conhecimento, né? Porque também muita coisa é nova para mim. Eu andei bastante tempo afastado do mercado do blockchain, né, das criptomoedas, e eu retornando agora, vou estudando, né, estudando bastante coisa e trazendo para vocês aqui também. Então eu fico por aqui. Cliquem aqui no link aqui abaixo, né, na descrição, tem um link para você fazer a pesquisa de satisfação desse conteúdo. Lá você bota o que você achou e sugestões para próximos conteúdos. Isso é muito importante para mim, para saber o que você acha mais interessante e eu trazer novos conteúdos aqui para você, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.